Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde também a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Rei. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Estamos estudando o capítulo 7 do livro de Daniel. E o tema desta semana é a visão da vitória dos santos. Esse é o quarto vídeo da série. O tema desse vídeo é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O tema deste vídeo, querido, será dividido em 3 vídeos. Vídeo 1, vídeo 2 e mais o vídeo da conclusão. Tá certo, pessoal? Para não ficar muito grande, né? E os irmãos venham desanimar. Vamos ler a palavra de Deus que hoje está em Daniel, no capítulo 7. Nós vamos ler do 8 até o 12. E o texto sagrado diz assim: Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, esta semana estamos estudando o capítulo 7 do livro de Daniel. Até aqui aprendemos que Daniel, em suas visões noturnas e em seus sonhos, viu os acontecimentos futuros. E esses acontecimentos, querido, abrangem todas as nações da terra. Em suas visões, reinos se levantaram, reinos caíram, reis conquistaram e reis foram conquistados. Os sonhos de Nabucodonosor, as visões dos 4 animais, os 10 chifres e um chifre que cresce mais que todos os outros, são revelações que aconteceria na história da humanidade até os tempos do fim. Neste cenário, surge um personagem representado pelo pequeno chifre. Esse personagem é o anticristo. Aqui no texto de Daniel, ele é interpretado como sendo o pequeno chifre, aquele do versículo 8 até o versículo 11. Alguns identificam neste personagem aquele mesmo referido pelo apóstolo Paulo, que ele chamou de homem do pecado, também chamou de iníquo, e até mesmo João chegou a chamá-lo de mentiroso, e Apocalipse 13 o apresenta como a besta que emerge do mar. Certamente você já se deparou em algum momento com perguntas do tipo: quem será o anticristo? Quando o anticristo se manifestará? Será que o anticristo já está entre nós? Meus amados, infelizmente, perguntas sobre tribulações, aquelas que o mundo irá enfrentar, o arrebatamento da igreja e o surgimento do anticristo, que é o nosso tema, até mesmo sobre a volta de Jesus, olha, já estão ficando no esquecimento do povo de Deus.
Hoje esses assuntos já não ocupam mais espaços em nossos sermãos. E responde para mim com sinceridade, quando foi a última vez que você ouviu um sermão com esses temas? Eu vou fazer mais uma pergunta, quando foi que você, pregador, pregadora, sentiu vontade, ficou entusiasmado para elaborar uma ministração com esses temas? Infelizmente, eu sinto que um véu está sendo colocado sobre a igreja e não estamos apercebidos, não é mesmo, querido? Mas o Senhor Jesus Cristo disse: portanto, estai-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, e ele virá a hora que não imaginais. Lucas 12, versículo 40. Com certeza absoluta, eu digo a você, o anticristo existe. A própria Bíblia Sagrada fala claramente sobre ele. Mas para entendermos com mais clareza este assunto, então eu resolvi pesquisar e compartilhar este estudo para juntos aprendermos algo que o próprio Senhor Jesus e os seus apóstolos já nos alertou nas Escrituras Sagradas. Mas, por ser este assunto muito complexo para mim, resolvi então pesquisar muito como esse assunto é visto pelos grandes homens, os grandes estudiosos da história e da Bíblia Sagrada. Mas vamos nos utilizar da Bíblia Sagrada como fonte principal de nossas informações, pois esse tema é de origem extremamente espiritual. Porém, não devemos de maneira nenhuma desprezar a história da humanidade no seu contexto geral. Creio eu, que para compreendermos melhor e com mais amplitude sobre este assunto, sobre esse estudo, nós devemos então partir do livro de Daniel, o qual nós estamos estudando, principalmente do capítulo 7 até o capítulo 12, onde está registrado as revelações futuras. Antes, porém, de começarmos o estudo, é bom entendermos o seguinte: é bom entendermos alguns significados, valores e épocas, pois estes detalhes possuem grandes clarezas nas compreensões dos fatos e das revelações do passado, revelações do presente e também de um futuro eminente. O que significa a palavra anticristo? O termo anticristo, meus amados, significa aquele que é contra Cristo, um rival de Cristo, a personificação de Satanás ou da maldade. Olha, pode ser alguém usurpando o nome e usurpando as prerrogativas que pertencem única e exclusivamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser alguém que anseia estar no lugar de Cristo ou que se opõe também a Cristo. Este é considerado um tipo de anticristo. Na verdade, a palavra anticristo não está em toda a Bíblia. Na verdade, está somente nas epístolas de João. Agora, para melhor compreensão, para um melhor entendimento, eu peço que você pause esse vídeo e faça com calma uma leitura. Abra agora em 1 João, capítulo 2, versículo 18 até o 22, em 1 João, capítulo 4, versículo 3 e 2 João, capítulo 1, versículo 17, para o melhor esclarecimento. Através das cartas de São João, podemos observar que o espírito do anticristo já estava atuando em algumas pessoas desde o começo da era cristã, e eu ouso dizer que talvez até bem antes. Portanto, a Bíblia não fala de uma só pessoa, pois ele vem se manifestando no decorrer de toda a história da humanidade. Seu objetivo é fazer os cristãos e o mundo, em geral, negarem a Cristo, ou que Cristo veio em carne. O anticristo continua agindo sobre a humanidade através de grandes e também através de pequenos líderes, quer sejam eles políticos, artísticos ou até mesmo religiosos. Olha, o espírito do anticristo, ele tem entrado, irmãos,
na mente de pessoas inteligentes, na mente de pessoas intelectuais, artistas famosos, diretores de grandes empresas, olha, e principalmente na mídia, através dos grandes canais, influenciadores de opiniões e, finalmente, no final dos tempos, ele se manifestará pessoalmente e por um período específico. Ele se tornará um grande líder mundial. Ele enganará praticamente o mundo inteiro, dizendo ser ele o Cristo. Vamos parar por aqui e vamos para o segundo vídeo dessa nossa série, em nome de Jesus. Espero vocês lá. Deus abençoe.